Senhor, queremos te agradecer pela tua palavra, nos lembrando dos seus mandamentos, das suas prescrições, nos lembrando que o Senhor é o nosso Senhor. Queremos agora, Pai, te pedir que o Senhor fale ao nosso coração, através da tua palavra, do livro que está sendo exposto, do livro de Hebreus. Possamos, ó Pai, tirar lições preciosas, ó Senhor Deus, até aqui, com a palavra que foi trazida, que foi ministrada, e que o Senhor esteja, Senhor Deus, com a tua graça e com o teu amor, ó Pai, apesar de nós, apesar de quem está falando, apesar de quem está ouvindo, apesar de nós, ó Pai, usar poderosamente a sua palavra no nosso coração, que possamos ouvi-la, possamos sair daqui, Senhor Deus, revigorados, preenchidos, ó Senhor Deus, prontos para a luta, Senhor, prontos, ó Pai, para lutarmos pela nossa fé, pela nossa vida cristã, pela nossa santidade, Pai. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11. Esse capítulo é chamado, o capítulo dos heróis da fé, ou a galeria da fé, Algumas pessoas fazem uma crítica com relação a essa expressão, heróis da fé. E, sinceramente, eu não sei o que dizer a respeito disso. Mas é um dos textos muito ricos da Escritura. E que vai, com certeza, vai mexer com o nosso coração, como temos sido mexidos aqui com a exposição desse livro. Eu vou ler o verso 1 até o verso 7. Mas hoje nós vamos ficar somente com a exposição dos versos 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se veem. Pois pela fé, os antigos obtiveram um bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, pela aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Nós vamos perceber aqui que não há uma separação entre esse verso, esse capítulo, com o capítulo anterior. Antes de citar os exemplos da história dos homens que viveram por fé e não retrocederam, porque é isso que o autor sagrado fala anteriormente, incitando os irmãos a perseverarem na fé, quando diz assim: todavia o meu justo viverá por fé, se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Antes de citar esses exemplos de homens que viveram por fé e não retrocederam, ou seja, que viveram nessa ótica, o meu justo viverá pela fé, ele vai fazer uma breve exposição do que seja a fé, formulando umas poucas sentenças claras e diretas daquilo que é a alma da vida cristã, a fé. Nós vamos perceber que o escritor aqui, ele não expõe, ou seja, não faz uma exposição doutrinária a respeito desse tema, a fé, mas ele vai citar aspectos importantes
que serão vividamente ilustrados nas experiências passadas do povo de Deus. Nós vamos perceber que essa introdução aqui, essa definição de fé, ela vai estar demonstrada na vida desses homens da antiguidade, aqueles que temiam e amavam ao Senhor. E aí nós vamos ver claramente que eles esperavam as promessas que foram endereçadas a eles, como a nós também, com a concreta, ou seja, com a certeza da concreta efetivação dessas promessas, tendo convicção dos fatos que eles não viam com os olhos humanos, mas que eles contemplavam com os olhos da fé. É como nós percebemos em Hebreus capítulo 11, verso 3, quando o escritor de Hebreus diz assim: todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Percebam que a definição que ele dá aqui, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Esses homens tiveram fé, e com a sua fé eles conseguiram ver aquilo que o olho humano não conseguiria ver, porque aceitaram de bom grado as promessas e creram nessas promessas. E nós temos um exemplo muito claro aqui no Velho Testamento, além desses que nós temos aqui, citando um deles, quando o Senhor Jesus dá testemunho a respeito de Abraão, que ele viu no seu dia e se regozijou. Lá em João capítulo 8, versos 56 e 57, quando o Senhor Jesus disse assim: Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? E aí ele diz assim: antes que Abraão existisse, eu sou. Abraão viu, ele contemplou aquilo que nós ansiamos, aquilo que nós ansiávamos com respeito a Cristo, com respeito àquele que viria. E qual é a intenção do autor a citar esses exemplos e iniciar essa definição de fé, mostrando na vida desses irmãos do Velho Testamento, do passado, esses conceitos, ou seja, essa definição, essa precisão com relação à sua fé. A intenção deles é que eles ali, os nossos irmãos ali, dos hebreus, os judeus cristãos ali, levassem uma vida de fé, como se vissem, ou melhor, como eles estavam vendo naqueles que pela fé no passado seguiram a Deus nos vários aspectos da vida. Era isso que ele queria, era que eles olhassem esse exemplo e vivessem na mesma expectativa daqueles irmãos que morreram na fé sem ter obtido as promessas, sem ter visto essas promessas concretizadas. Viram de longe, como Abraão, saudando e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. O verso 1 vai dizer que, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Essa é a definição, uma definição, vamos dizer assim, simples, não porque não seja profunda, mas é porque é objetiva. Apesar da palavra fé ter vários significados, como por exemplo um corpo de doutrinas específicos, uma confissão, uma convicção da verdade a respeito de algo ou de alguém, o autor sagrado está utilizando fé aqui no sentido de total confiança em Deus. Esse é o significado que nós observamos conforme Hebreus capítulo 11. Esses homens tiveram total confiança em Deus e por isso que eles fizeram o que eles fizeram. E a Escritura vai falar que alguns fecharam bocas de leões, mas outros viveram a vida toda como peregrinos, possuindo herança de uma terra. Eles viveram nessa ótica
na ótica da fé, na total confiança em Deus, de que Ele realizaria aquilo que Ele havia prometido, mesmo que eles não participassem efetivamente, não vissem aquilo se concretizar nas suas vidas. E aí, queridos, nós vamos olhar como algumas pessoas chamam, a galeria da fé. Nessa galeria da fé, esses homens têm alguma coisa em comum. E qual é a coisa em comum que eles têm? Eles puseram sua total confiança no Senhor. Todos eles colocaram a sua vida nas mãos do Senhor. Tiveram total confiança em Deus. Apesar de todas as provações que nós vamos ver aqui na história desses nossos irmãos do passado, apesar das circunstâncias difíceis que eles viveram, eles triunfaram na fé. Por quê? Porque perseveraram, porque puseram a sua confiança em Deus, puseram a sua confiança naquele que não pode mentir, mesmo que não vissem, ou não, eles não participaram, eles participaram, lógico, mas eles não tivessem essas promessas concretizadas na sua vida, pelo menos nesse mundo, mas eles creram e confiaram em Deus, naquele que não pode mentir. Olha o que o apóstolo Paulo fala, quando escreve ali as cartas pastorais, mais precisamente a Tito, no capítulo 1, verso 1 e 2. Olha o que Paulo diz: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos, e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Aqueles crentes do passado, eles viveram na esfera da fé, naquilo que Deus havia prometido a eles como igreja de Cristo. Eles viveram nessa ótica. E é interessante se nós formos olhar as promessas de Deus. Aqui queria abrir um parênteses, porque tem muita gente dizendo que existem algumas coisas aqui na Bíblia que são promessas de Deus e não são. Como, por exemplo, que nós seremos ricos, confundindo prosperidade com riqueza. Riqueza aos olhos do mundo, ter muito dinheiro, ter muitos bens. Muitos dizem que isso é promessa de Deus. E aí, quando eles não alcançam isso, eles se tornam frustrados, abandonam a fé, porque acham que Deus prometeu que eles iam ficar curados das suas doenças, que eles iam se tornar ricos. E o Senhor nunca prometeu isso nas Sagradas Escrituras a nós crentes, como corpo, como igreja. Mas pelo contrário, vocês já perceberam que todas as promessas de Deus, por mais que estivessem algumas profecias relacionadas a algumas promessas, estivessem focadas em determinada pessoa, em determinado elemento da história da redenção, elas todas estavam relacionadas a uma única pessoa, a um único indivíduo, que é Cristo. Ou então essas promessas estavam relacionadas à igreja como um corpo, como um povo de Deus. Nenhuma dessas promessas era de cunho pessoal ou particular. Nenhuma delas, aquelas que se falavam em relação a Moisés, a Sansão e a todos os outros homens da história, todas elas apontavam para Cristo. Nenhuma delas era de cunho pessoal ou particular, mas visavam a igreja como um todo. A salvação do povo de Deus e a glória de Deus na pessoa e na obra de Cristo. Para o escritor de Hebreus, queridos, a fé é aderir às promessas de Deus, é depender da sua palavra, é permanecer fiel a Cristo. E o propósito do autor aqui é bem claro no contexto desse capítulo. Ele quer contrastar fé com o pecado e incredulidade, que leva à apostasia.
É contra esse pecado que o autor sagrado coloca com clareza a virtude da fé, pois as pessoas que recuaram e não colocaram sua confiança em Deus, elas foram destruídas, mas as que creem serão salvas. É por isso que o autor de Hebreus diz lá no capítulo 10, verso 39, nós, porém, não somos do que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Zacarias Ursino, um professor de teologia alemão, ele estava envolvido, um dos que estavam envolvidos na formulação do Catecismo de Heidelberg. Ele formulou sua fé pessoal nos seguintes termos. Ele diz assim: fé verdadeira, criada em mim pelo Espírito Santo por meio do Evangelho, não é somente um conhecimento e convicção de tudo o que Deus revela em sua palavra ser verdade, mas também uma certeza arraigada de que não somente outros, mas eu também tive meus pecados perdoados, fui feito justo para sempre com Deus e recebi a salvação concedida. Estes são dons da pura graça, ganhos para nós por Cristo, e a certeza das coisas que se esperam. O que eles esperavam? O que eles esperavam? O que esses irmãos esperavam? O que eles esperavam, na verdade? O que esses crentes do Velho Testamento realmente almejavam? O capítulo 11 de Hebreus, lá no seu finalzinho, no verso 39, vai mostrar o que eles almejavam. Qual era o propósito da vida deles? Por que Salomão? Porque Abraão saiu da sua casa, da sua parentela, e foi para um lugar que ele não sabia. Ora, todos que tiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Era isso que eles ansiavam, a concretização da promessa. E que promessa é essa? A promessa era Cristo. Eles entendiam que o seu chamado estava relacionado à expectativa daquele que viria, o Cristo, e de tudo que ele representava para nós, seu povo. Olha o que Hebreus capítulo 11, verso 16 vai dizer. É essa promessa que eles ansiavam. 11:16. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhe preparou uma cidade. Olha o verso 19. Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Verso 26. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Eles entendiam que o seu chamado estava na expectativa daquele que viria. A sua fé estava posta naquele que viria, no Cristo. Matthew Henry vai dizer que a fé e a esperança andam juntas, e as mesmas coisas que são objetos da nossa esperança são objetos da nossa fé. É uma firme convicção e expectativa de que Deus vai realizar tudo o que Ele nos prometeu em Cristo Jesus. Era isso que eles ansiavam. Era nesse plano em que eles se encaixavam. Era nesse plano em que eles foram chamados, e a sua fé apontava para isso. Olha que 2 Pedro, capítulo 1, verso 3 e 4 vai dizer. É a firme convicção e a expectativa de que Deus vai realizar tudo o que Ele nos prometeu. A caminhada desses homens não se resumia ao triunfo, ou à glória, ou à expectativa nesse mundo, mas tudo estava relacionado a Cristo e a sua obra na vida da sua igreja. Visto como pelo seu divino poder
nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua glória e virtude, pelos quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas os tornei participantes da natureza divina, livrando-nos das paixões que há no mundo. Esse convencimento é tão forte que dá à alma um tipo de posse, satisfação presente daquelas coisas, uma subsistência da alma por meio de frutos e do deleite antecipado dessas coisas. É assim que os crentes no exercício da fé são preenchidos, com um gozo inefável e glorioso, como o apóstolo Pedro vai dizer lá na sua primeira epístola, capítulo 1, verso 8, a respeito de Cristo: a quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. A nossa expectativa é o reino eterno. A nossa expectativa é a participação na natureza divina, ou seja, libertando-nos das paixões que há no mundo. A nossa expectativa é essa. Esse é o nosso principal propósito. E o escritor de Hebreus vai dizer isso: sem santificação ninguém verá o Senhor. Quando nós adentramos as portas de uma igreja e nos tornamos membros de uma igreja evangélica, nós estamos nos reunindo com pessoas que estão na expectativa do novo vindouro. Pessoas que já não têm prazer mais nas coisas desse mundo, mas o seu prazer é viver nesse mundo, na expectativa do mundo vindouro. São pessoas que olham para a sua situação e olham para a sua condição hoje, e por mais que se alegrem por estar em Cristo Jesus, se entristecem, porque a natureza pecaminosa ainda está presente. E são pessoas que anseiam pela completa destruição dessa natureza, pelo completo revestimento desse corpo corruptível por um corpo incorruptível, pela completa comunhão com Deus, para viver eternamente com o Senhor. Se nós olharmos essas coisas como sem valor, como coisas pequenas, nós não estamos entendendo nem para que serve o Evangelho, nem quem é Deus. A palavra de Deus diz assim: a convicção de fatos que não se veem. Na realidade é um paralelismo aí, certeza das coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem. E a ideia é que tem um sentido de prova, verificação pela qual alguma coisa ou algo é provado ou testado. E como é isso? Prova de alguma coisa que não se vê? Como é que eu posso provar aquilo que eu não vejo? Matthew Henry vai dizer que a fé demonstrada ao olho da mente, que a fé demonstra ao olho da mente a realidade das coisas que não podem ser discernidas pelo olho natural. A fé é o firme consentimento da alma à revelação divina e a cada parte dela, e acrescenta o seu selo de que Deus é verdadeiro. Nós não precisamos da ciência para dizer que as coisas que estão na Bíblia são verdade. Nós não precisamos da comprovação do mundo para dizer que as coisas que existem na palavra de Deus são verdade. A Bíblia, ela contém fatos da maneira como realmente aconteceram, porque a palavra de Deus é a revelação de Deus. Muitos tentam questionar, dizendo que essa invenção de crentes posteriores, há um mito aí, exagerando determinadas coisas da história. Existem pessoas até que não creem na ressurreição de Cristo. Tem um vídeo aí no Facebook, na internet, de um adventista, aquele cara é um pastor, sei lá, adventista, que ele foi no programa, pelo menos ele participava de um programa adventista, foi no programa do Jô Soares. E rei Jô Soares, um homem culto, ele
não acredita na ressurreição. Como pode? Como pode um homem não acreditar na ressurreição de Cristo? É um fato histórico. É comprovado historicamente. Eu não preciso da história para comprovar isso. A palavra de Deus vai me dizer isso. A palavra de Deus é um registro infalível das ações e dos atos de Deus na história. Mas o homem que não tem fé em Deus, ele questiona até aquelas coisas que são naturais, que são claras aos nossos olhos, que são comprovadas, que são tidas por verdade. O homem chega a dizer que existe um terceiro sexo para comprovar, ou seja, para ratificar a ignorância, a corrupção do seu pecado. Aqui ele está dizendo que a convicção é a prova, a fé é a prova dos fatos que nós não vemos. Por quê? Porque o nosso coração se une ao coração de Deus apresentado na sua palavra, a sua revelação, e cremos que essa palavra é verdadeira, e Deus acrescenta o seu selo no nosso coração, que ele é verdadeiro. E nessa perspectiva, a fé é o total reconhecimento de tudo o que Deus revelou. E que tudo o que Deus revelou é santo, justo e bom. E a fé vai fazer, ou seja, vai ajudar a alma a fazer a aplicação de tudo isso a si mesmo, com sentimentos e esforços adequados. Dessa forma, ela está designada para servir o crente no lugar da visão. E ser para a alma tudo o que os sentidos são para o corpo. Eu, como pastor, já lidei com muitas situações. E uma situação muito comum na vida do crente é que no momento de grande dificuldade e aperto, ou usando a linguagem da própria Escritura, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. E como pastor e como irmão em Cristo, para essas pessoas que estão no vale da sombra da morte, a gente sempre lembra desse verso. Vale da sombra da morte aqui é uma ideia muito geral. Pode ser uma provação muito grande, como pode ser a própria beira da morte. Está diante da morte, diante de uma situação de morte, de completo aniquilamento. E nessas horas, às vezes, a gente espera sentir a presença de Deus. E às vezes nós sentimos essa presença. Nós sentimos que fomos freados, fomos guardados por Deus. Que o Senhor nos impediu, nos segurou, nos protegeu. Todos nós já sentimos isso nas nossas vidas. Mas às vezes nós estamos passando por grande aperto. Nós estamos no fundo do poço e parece que estamos sozinhos. Os nossos parentes viram as costas para nós, ou estão distantes. Os nossos filhos, as nossas esposas, os nossos amigos, as pessoas que nós amamos, às vezes não estão conosco numa situação como essa. Às vezes estão até contra nós. E aí nós precisamos nos lembrar, pela fé, em toda e qualquer situação, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor está comigo. Lembrar nessas situações, o Senhor está aqui. Ele está nos ajudando ou a passar
aquela tribulação, ou nos acompanhando deste mundo para o reino eterno. Muitas pessoas têm, eu não sei se isso acontece com os crentes, não sei que aconteça. Muitas pessoas têm medo ali na hora da morte. Mas nós, como crentes, temos essa convicção. Por mais que não sintamos isso, às vezes nós sentimos ali a presença do Senhor. Pastor, explica como é que é isso. Não sei. Não sei. Mas às vezes nós não sentimos essa presença de Deus ali conosco. Mas a gente tem que ter a certeza de que mesmo nós não sentindo as coisas, o Senhor está ali, porque a palavra dele fala, e isso é fé. Isso é fé. E é por isso, a fé, como eu disse, serve o crente no lugar da visão. A fé serve para a alma, como os sentidos servem para o corpo. Por isso, quando Abraão foi chamado para ir a um lugar que devia receber por herança, ele foi sem saber para onde ia. Por que ele foi? Por que ele foi para um determinado lugar que não sabia? Ele ia receber uma herança, mas não sabia que herança era essa. A extensão dessa herança. Provavelmente. Mas o que ele faz? Ele obedece. Porque ele colocou o seu coração naquele que o havia chamado. Abraão conseguiu contemplar com os olhos da fé aquilo que os olhos humanos não podiam ver. Lembram aquela passagem de Eliseu com o seu moço? Vocês conhecem essa passagem? Que o rei da Síria vai atrás dele, porque disseram para ele: tudo que você fala aí, no mais escondido do teu reino, aquele homem lá sabe, é o profeta de Deus. E aí mandam uma tropa atrás dele para matá-lo. E cercam a casa dele. E aí, Eliseu lá na sua casa, tranquilo, chega lá, se não me engano, Geazi, seu moço, fala: meu Senhor, nós estamos perdidos. Nós estamos perdidos. Isso é um exército aí na porta. E ele diz assim: o exército que está do nosso lado é muito maior do que esse exército. E ele diz: Senhor, abre os olhos de Geazi para que veja. E aí ele vê, ele contempla um exército de anjos ao redor daqueles homens. Você sabe o desfecho da história, né? Eliseu os conduz para dentro de Israel, que os manda embora depois. Eles saem dali envergonhados. Mas o que chama a nossa atenção é que Eliseu conseguia ver aquilo que os olhos humanos não viam. O Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. De onde me virá o socorro? Eu olho para os montes e não vejo o socorro de Deus. De onde me virá o socorro? E é interessante porque uma das explicações para esse salmo é daquela fuga de Davi, em que ele é cercado pelos exércitos de Saul, e ele olha para cima e o monte, as montanhas eram tidos como um lugar que estava mais próximo de Deus, e a salvação do Senhor vinha do alto. Então eles olhavam, e esse era um consenso geral, eles olhavam para o céu, para os montes, para as alturas, e esperavam a salvação que vinha do Senhor. Essa é a perspectiva, e essa é a nossa perspectiva, porque é do alto que ele virá. E aí ele olha, vê cercado de um exército, e aí ele diz assim: de onde me virá o socorro?
E a gente sabe do desfecho da história. Davi conseguiu fugir porque Saul recebeu uma mensagem de que Israel estava sendo atacada, e ele volta com todo o seu exército. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É nessa expectativa que nós vivemos. Por isso, olha o que diz Hebreus capítulo 11, verso de 8 a 10. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Percebam aqui, Abraão é chamado para ser possuidor, dono de uma terra, mas em toda a sua vida ele é peregrino. Mas ele anda e faz a sua viagem como aquele que possui a promessa de Deus, por mais que essa promessa não tivesse sido concretizada em sua vida. Ele era herdeiro de uma terra em que ele era peregrino. E a maneira como ele viveu foi a maneira não de um peregrino, mas de um homem que herdou as promessas. Matthew Henry diz que apenas opinião ou fantasia, a fé que não concretiza coisas invisíveis para a alma, que não estimula a alma a agir de acordo com a natureza e a importância dela. Foi o que esses homens fizeram. Eles agiram de acordo com a natureza e a importância da fé, do seu chamado. E nós somos chamados, como aqueles irmãos também, para agir da mesma forma, porque o justo vive por fé. Nós lemos um texto ali de Levíticos, onde o Senhor fala dos seus mandamentos. Ele diz que nós devemos cumprir esses mandamentos e fala ali quais os mandamentos que nós devemos cumprir. É nessa ótica que nós vivemos. Nós vivemos na ótica da vontade de Deus, de perseverar na palavra de Deus e viver por meio dessa palavra. É nessa expectativa que nós vivemos. É isso que seria concretizar coisas invisíveis para a alma. Olha o que o apóstolo Paulo fala em Colossenses capítulo 3, versos de 1 a 3. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra, porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo. Aqueles homens e mulheres da galeria da fé morreram para esse mundo. Eles morreram para esse mundo. E por isso eles tomavam atitudes como a de Moisés. E é isso que o Senhor nos chama a fazer. Quando nós falamos assim, vamos viver por fé. O justo vive por fé. A nossa ideia é uma ideia metafísica, mística, que não se sustenta na realidade da fé da palavra de Deus. De vivermos uma vida na expectativa do reino de vindouro, de ansiarmos por uma transformação e uma mortificação nesse mundo, para habitarmos o reino eterno, de usarmos esse mundo como não fôssemos dele, como se não fôssemos dele. Porque nós estamos buscando as coisas lá do alto, onde Cristo vive, pensando nas coisas lá do alto, ansiando por essas coisas, estamos na expectativa do reino vindouro. Aqueles homens, esses homens aqui, as mulheres da galeria da fé, eles morreram para esse mundo. E por isso tomavam atitudes, como a atitude de Moisés, lá do verso 24 a 26 do capítulo 11. Pela fé, Moisés, quando já homem feito,
recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porque considerou o opróbrio, a vergonha de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Quem em seu juízo perfeito? Não existe nada de ruim se é colocado diante de nós duas situações. Colocassem diante de nós duas situações. Olha, você vai ser herdeiro dessa fortuna aqui. Essa é uma situação. A outra, não, você vai ter uma vida regular, uma vida de privações às vezes. Você vai ter uma vida normal, como todo mundo. O que você escolheria? Eu escolheria essa vida de riquezas, sem titubear. Sem titubear. Mas se viver dessa forma comprometesse a minha alma, se viver dessa forma traria prejuízos à minha alma, por menor que fosse, enquanto que na outra situação, uma situação de simplicidade, a minha alma seria preservada. E o que eu iria escolher? Eu tenho um livro, que é um livro de pregações de puritanos. E há muito tempo eu li uma dessas pregações, e que eu nunca mais me esqueci até o nome do autor, do pregador. E ele dizia uma coisa muito forte. Ele dizia assim: se o inferno fosse um lugar de sofrimento, onde não estivesse atrelado com o pecado, ali a graça de Deus estaria presente. Ele estava dizendo que se tivesse o maior e total tormento nesse mundo, fosse um homem desgraçado, mas que esse tormento, essa desgraça não estivessem relacionados com o pecado, fosse, por exemplo, quase que um moribundo, um mendigo, um homem cheio de chagas, um Jó. Aí ele diz que se essas coisas não estivessem relacionadas ao pecado, a graça de Deus estaria presente ali, na vida daquele homem. É essa a perspectiva da fé. É essa a perspectiva desses homens. Eles não temiam passar por provações. Eles não temiam passar por dificuldades. Eles não temiam ser privados do seu direito. Se isso estivesse relacionado com a sua fé. O apóstolo Paulo, lá em Colossenses, na continuação do capítulo 3, do verso 1 a 3, lá no verso 4, 5 e 10, ele diz assim: quando Cristo, que é nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, isso, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, lascívia, desejo maligno, avareza, que é idolatria. Verso 10: vos revestiste novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Essas coisas são as coisas invisíveis para a alma, e a fé nos faz agir de acordo com a natureza e a importância delas. Quando Cristo se manifestar, é nessa expectativa que nós vivemos. Pensar nas coisas lá do alto,
viver nessa perspectiva, ter prazer nesse mundo, nessa expectativa, ganhar dinheiro, ter um bom emprego, nessa expectativa, passar por necessidades e privações, por essa perspectiva, nessa expectativa, a expectativa do reino vindouro. São essas coisas que são invisíveis para a alma. E olha o que o verso 2 vai dizer: pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Nesse verso nós temos aqui o relato da honra que reflete sobre os que exercitaram a fé em suas vidas. E a construção aqui verbal dá a ideia de que Deus é quem dá testemunho acerca deles. Pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho da parte de Deus. A fé demonstrada pelos antigos por meio das suas obras obteve, isso quer dizer, a aprovação de Deus para eles. Para eles, a fé deles testemunhava a respeito deles, como no caso de Abel. Pois o seu sacrifício, quando diz assim, pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus. Essa ideia aqui, quem testemunhou a respeito da fé desses homens foi o próprio Deus. Eles tiveram a aprovação de Deus, a fé deles testemunhava a respeito deles. O sacrifício aqui de Abel demonstrava que ele era justo, porque a sua atitude em oferecer um sacrifício provinha da sua fé. Por isso ele recebe a aprovação da parte de Deus. Uma fé que gerou uma atitude de Abel para com Deus, que testemunhava a sua justiça, ou melhor, a justiça que provém da fé. A vida desses homens e o que eles faziam e como faziam davam testemunho da sua fé em Deus. É isso que nós vemos lá quando Paulo fala em Romanos capítulo 4, versos 2 e 3, quando ele diz assim: porque se Abraão foi justificado por obras, tem que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Abraão e todos os crentes são justificados pela fé, e é essa fé que os leva à ação, mas que é dom de Deus, como o apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 2, verso 9, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Matthew Henry vai dizer que a fé é uma antiga graça e tem o melhor argumento em favor da antiguidade. Não é uma invenção, não é uma fantasia moderna, é uma graça que foi implantada na alma do homem desde o concerto da graça, desde que esse concerto foi divulgado no mundo, sendo praticada desde o início da revelação, como nós vemos aí. Os melhores e mais antigos homens que jamais viveram como o mundo, eles eram crentes, como Abel e Enoque e muitos outros. A fé deles era a sua honra, e eles eram uma honra para a sua fé, sendo a sua fé uma honra para eles. A fé desses homens antigos fez com que eles realizassem coisas que eram de boa fama, que levou à aprovação de Deus, que levou o selo de Deus. E Deus se empenhou para que fossem registradas coisas essas excelentes que esses homens fizeram o poder da graça de Deus por meio da sua fé. Todos os antigos, cujos nomes foram registrados na história sagrada, experimentaram o favor de Deus por causa da sua fé. Eles foram reconhecidos por Deus e por seu povo por causa da sua fé. Calvino vai dizer que o fundamento em torno do qual gira o argumento do autor é que
Os pais foram aprovados por Deus desde o princípio do mundo e unidos a eles pela fé, para que os judeus soubessem que é somente pela fé que se encontram ligados aos pais em santa unidade, e que assim que a renunciam, são separados da igreja, deixando de serem filhos legítimos de Abraão, sendo assim uma raça falsa e indigna. Era isso que ele estava querendo dizer ali. Vocês estão querendo ir para outro lugar que não é esse? Vocês querem abandonar a fé de vocês? A fé que foi pregada no Velho Testamento e que se manifesta agora na pessoa de Cristo? É isso que vocês querem abandonar? E se eles abandonassem isso, eles estariam dizendo que não eram filhos legítimos de Abraão, ou seja, que não eram filhos legítimos da promessa. Que fé temos apresentado em nossas vidas? Quais são os frutos dessa nossa fé? Em que estamos confiando? Que tipo de evangelho nós estamos crendo? As nossas ações vão mostrar isso. A maneira como vivemos, a expectativa que temos das coisas desse mundo, o desprendimento, por um lado, e a responsabilidade com as coisas materiais. Vão mostrar, vão falar muito da fé que professamos. Que esperança nós estamos tendo? Quais promessas estamos lançando a nossa esperança? De que forma nós estamos vivendo esse mundo? É na expectativa do mundo vindouro? Será que nós temos vivido dessa forma? Tiago vai dizer lá no capítulo 2, verso 24 em diante, que o justo não é justificado por fé somente. E ele fala isso. Por quê? Porque na realidade ele não está se opondo ao que Paulo fala ali, que o justo vive por fé, ou que ele é justificado por fé. Mas na realidade ele está se contrapondo àqueles que dizem que têm fé, mas não demonstram isso nas suas vidas. Porque a fé, ela se manifesta pelo modo como nós nos comportamos nesse mundo, como nós vivemos nesse mundo. E Tiago vai ser bastante enfático nisso, porque ele vai dizer assim: se a sua fé é puramente um assentimento da verdade, você está como Satanás. Crês tu que Deus é um só? Esse era o ponto central do judaísmo, o monoteísmo. Fazes bem, até os demônios creem e temem. Mas ele vai dizer assim, que Abraão não foi justificado por ser fé somente. Por quê? Porque a sua fé teve que se manifestar. É como ele estava dizendo assim: vocês estão dizendo que têm fé, mas demonstram outras coisas com a vida de vocês. Vocês creem na palavra de Deus, que Cristo é Senhor, que Ele é Salvador, que Ele vai vir resgatar o mundo, que Ele é juiz sobre todas as coisas, que Ele morreu pelos nossos pecados. Mas vocês não vivem dessa forma. Que fé é essa? Você diz que as suas riquezas, porque se você é um cristão, você diz que as suas riquezas, as suas maiores riquezas estão lá no reino eterno, e você abandona as coisas de Deus nesse mundo, priorizando as coisas do mundo para que
você tenha lucro. Que fé é essa? E aí ele vai dizer assim: porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Esses homens obtiveram um bom testemunho pela sua fé. Por quê? Porque, conforme o verso 33 do capítulo 11, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fim da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição, outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fim de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e cabras, necessitados, afligidos, maltratados. E por que eles viveram assim? Eles viveram assim porque estavam na expectativa do reino vindouro. E de que forma nós estamos vivendo esse mundo? Como nós estamos vivendo esse mundo? Nós estamos mostrando a nossa fé em Cristo Jesus, a maneira como nós estamos vivendo, na maneira como nós estamos cultuando. Eles obtiveram um bom testemunho por causa da sua fé. Um bom testemunho da parte de Deus, de nós. Eles foram aprovados por causa da sua fé, que manifestou-se por meio da sua vida. E nós? O escritor de Hebreus aqui está querendo mostrar que eles deveriam perseverar nas promessas, apesar de toda oposição, apesar da situação que eles estavam vendo e vivenciando. Como o texto diz, vocês se compadeceram daqueles que foram encarcerados, alguns estavam sendo saqueados, outros se tornaram participantes de situações de homens que estavam recebendo a vergonha e o opróbrio do mundo. Vocês precisam perseverar na fé, não voltar as costas para o Senhor, perseverar na palavra de Deus, continuar lutando contra o pecado, contra a nossa própria natureza nesse mundo, porque a nós foi garantida a vitória. É essa vitória que nos é garantida, é a vitória eterna, é essa certeza que nós temos. Quando meu pai morreu, eu vivia ali. E se eu fosse olhar para dentro de mim e fosse julgar se merecia ou não o reino de Deus, eu com certeza chegaria à condição, a conclusão, melhor dizendo, de que o reino de Deus não é para mim. Eu amava meu pai, conhecia profundamente, sabia que ele era um homem crente,
conhecia todas as falhas dele. Todas as falhas dele. Todos os erros dele, conhecia. Mas quando eu estava ali, naquele momento, o enterro, eu fiz questão de falar no enterro dele. Sabe qual é a certeza que eu tinha? A certeza que eu tinha é que ele estava com o Senhor. E ele estava com o Senhor, não por causa das obras dele, mas por causa daquele que ele tanto amava, o amado da nossa alma, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E essa é a certeza que eu tenho no dia que eu morrer. Porque se for colocado na balança e for pesado, tá, as minhas boas obras, eu vou ser achado em falta. Sabe qual é a certeza e a tranquilidade que me dá de passar por esse momento? E saber que quando eu fechar os meus olhos, eu vou estar no reino eterno. Não porque eu mereço isso, mas porque eu fui resgatado. Porque nesse mundo, o Senhor está me preparando para o reino eterno. É essa a certeza que nós temos. E isso vai mudar toda a nossa perspectiva nesse mundo. Como esses homens, como Moisés, como Noé, que foi achincalhado do seu tempo, como Abraão, que era herdeiro, mas se tornou um peregrino sua vida toda. Era herdeiro daquela terra, mas era peregrino. E muitos outros aqui que nós vamos ver. Porque eles obtiveram um bom testemunho. Porque, ao exemplo de Abraão, ele estava aspirando uma pátria que era superior, que era celestial. Porque ele sabia que era peregrino e forasteiro nesse mundo. E olhava as promessas de longe, contemplando, tendo certeza do seu coração que era possuidor de todas elas, pela graça e pela misericórdia de Deus, por meio da fé que foi plantada no coração dele, pelo próprio Senhor que o chamou. Essa deve ser a nossa expectativa. E nós devemos responder de forma positiva nesse mundo ao chamado, ao nosso chamado. O apóstolo Paulo vai dizer assim aos Filipenses que nós devemos viver a vida cristã de modo digno da nossa vocação. É nessa expectativa, porque a nossa vocação é eterna, é celestial, ela não é terrena. Vamos orar.